Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo, quinta rodada na área, na tela, pontuação atual do 17 anos Respeito Pai, que é meu time pessoal, o time do Renato também, os dois começaram voando nessa temporada de 2026, Renato que vem de duas temporadas espetaculares e é mais um começo de uma terceira, né? 2025 foi top 100 do Nacional, 2024 foi top 300 com uma equipe só, top 100, top 300 consequentemente, tá? 2024, 2025, tá voando. Um dos melhores jogadores de Liga de Cartola do Brasil atualmente. O 17 anos, cara, sempre regular, se a gente for pegar a média de todas as temporadas ali, top 5, 6 mil do Nacional em média. Lembrando que a gente tá no mercado desde 2019, então regularidade no teto. Como que eu tenho acesso a essas equipes, Davi? Fazendo parte da família Boleiragem, o nosso plano de sócio que está aqui na descrição. Você tem acesso às duas equipes, live fechada toda rodada, estatísticas, um material que vai te auxiliar a escalar e mitar na temporada. Então venha participar da família Boleiragem que vamos te auxiliar a faturar, a vencer as suas ligas na temporada de 2026. O 17 anos Respeito Pai e o time do Renato começou voando, então novamente o link do plano de sócio está aqui na descrição, corra e venha fazer parte da nossa família. Vamos começar aqui a brincadeira, última pontuação. Tanto do Ousadia quanto do Boleiragem Team foram baixas, viu? 50 pontos foram bem abaixo aí na rodada. Muito pela valorização, né, galera? A última rodada tava bem cara. Durante a live a gente até falou um certo time ideal e foi muito bem, então é complicado. Mas uma parada importante, por exemplo, o Ousadia ano passado, que terminou no top 2000, também não teve um início mil maravilhas não, então nada perdido, tem um longo campeonato pela frente, tá? Estamos com pouca cartoleta, 123, para esse momento tá baixo. O que dá para fazer? Onde dá para economizar? Olha, eu particularmente já vejo um caminho bem determinado de lateral e técnico, tá? Começando com lateral, eu vejo os laterais do São Paulo prioritários, tá? Chapecoense, se a gente for pegar os jogos que a Chapecoense fez contra Vasco, foi surrada, achou aquele gol de empate, o Vasco deve ter feito 3, 4 gols naquele jogo sem dificuldade. Contra o Santos todo mistão, lá com Lautaro, com Miguelito e o outro lá na direita também foi mal. Então é um time que no Cartola a gente tem que colocar contra basicamente o ano inteiro. Então, São Paulo, a gente tem o Enzo e o Lucas. Os dois são bons de Cartola. Lógico, o Enzo, ele é melhor de game. Então, se você tá com um pouquinho mais de cartoleta, a indicação é o Enzo. Mas tem um detalhe do Lucas Ramon que é importante, que o Lucas Ramon tá pisando muito na área. Se você for pegar os jogos do São Paulo, o Enzo fica lá na ponta, lá na esquerda, bonitinho, e o Lucas Ramon infiltra, pisa na área. Então, o Lucas Ramon considera um nome muito perigoso e vai ser a nossa primeira escolha, tá? Gosto muito de vir com os laterais do Corinthians. Eu, particularmente, acho que a lateral é São Paulo e Corinthians são as melhores opções. Porém, a gente vai ter que dar uma economizada. Temos a possibilidade de fazer o quê? Colocar o Royal. Parece que vai jogar hoje, tá? Então o Royal bem barato, seria uma grande opção. É um jogador que no Cartola costuma entregar. E temos uma segunda possibilidade, que é vir com o lateral do Palmeiras. A gente tem o Kelvin provável aqui, porém, se a gente vier no canal do Diego Firmino, que a gente pega algumas informações do Palmeiras, o planejamento é usar um time misto contra o Vasco. Arias, Fuchs, Dias, Jefter, Evangelista. Faz total sentido, galera. O Palmeiras, na final do Paulistão, jogou 2 jogos, foi ida e volta. Então, a maioria dos campeonatos estaduais é só uma final. O Palmeiras foi 2 jogos. E faz total sentido o Palmeiras preservar alguns jogadores contra o Vasco, dar uma revezada no time. E nessa brincadeira, a gente tem o Giai, que é um jogador muito interessante de Cartola e pega a maior recorrência da rodada, que é a do Gomes. Só que tem uma pegadinha aqui. O Gomes, a última partida do Vasco, o DVD jogou no lado esquerdo e o Gomes jogou no lado direito, que foi a partida que o interino do Vasco treinou o time. Porém, aqui no canal do Pedrosa, a gente vê que o último time que vem treinando com o Renato Gaúcho vem numa linha de 3 volantes. Hugo, Thiago Mendes e Tietê. Eu ainda acho que o Barros jogue. Então seria 3 volantes. Thiago Mendes, Tietê e Barros, por aí.
mas o que interessa pra gente é a parte ofensiva. Então teria Nuno na direita, normalmente ele joga na direita. O DVD, eu acredito que faça uma função de falso 9, e o Gomes jogando pelo lado esquerdo. Então a gente teria a continuação da recorrência. É bom, a gente cansou de falar do Igor Vinícius na rodada passada. O Igor Vinícius fez 10 pontos de básica. Esse lateral contra o Gomes é a maior recorrência que a gente tem até o momento na temporada. Então a gente economiza, mas economiza, com estilo, né? Porque é uma grande recorrência, o GA é bom de cartola. Goleiro, que eu também falei que é uma posição que dá para dar uma economizada. Olha, eu vejo o Rossi e o Carlos Miguel como as melhores opções, tá? O Carlos Miguel fazendo bastante defesa. E o Rossi, esse SG do Flamengo eu vejo acontecendo na rodada. Se a gente for pegar o time do Cruzeiro, tá jogando com o Christian, com o Gerson, com o Lucas Romero, com o Lucas Silva. Tá um time mais defensivo na cara do Tite. Não é à toa que se a gente for pegar a partida de Cruzeiro e Corinthians, foi uma partida bem pegada. Então eu vejo um SG do Flamengo na rodada interessante. Caso não, vamos supor que a gente não tenha a notícia do Giai, eu gosto de inverter isso aqui. Então você colocar Emerson Royal junto com o Carlos Miguel. Também vejo essa possibilidade como uma possibilidade interessante, tá? Vamos aqui agora para o técnico. Galera, eu particularmente não vejo motivo para economizar no técnico. Por quê? O Crespo é um técnico muito perigoso na rodada. E se você for sair do Crespo, você vai tipo assim, Zubeldia é interessante, mas é quase o mesmo preço do Crespo. Vamos lá. Seabra, jogo muito difícil fora de casa. Um jogo muito difícil contra o Fluminense. Também fora de casa, um jogo muito difícil contra o Palmeiras, um jogo muito difícil contra o Flamengo. Então, tipo assim, o único técnico que eu vejo interessante que seria o Zubeldia. Porém, aí pro Crespo é muito próximo. E o São Paulo tem um mando de campo. O jogo de São Paulo não é no Morumbi, vai ser no Canindé. Porém, São Paulo é muito forte na rodada. Então, vou fazer um esforço para colocar o Crespo. Porque se o São Paulo ganhar bem, galera, pode fazer 9, 10 pontos tranquilamente um técnico. Então a posição de técnico, se você tem um baratinho que dá para economizar, beleza, mas essa rodada tá difícil. Particularmente dessa defesa, se a gente tivesse um pouquinho mais de cartoleta, eu só cogitaria um Enzo aqui, tá? Ou um lateral do Corinthians, mas de resto é o que tem. Zagueiro para rodada. Então, eu gosto muito do nome do Gustavo Henrique, tá? Muito mesmo. É um zagueiro muito caro para rodada, mas é um jogador que tá muito bem ofensivamente. A bola parada dele, tá insana, tá desarmando e pega o Coritiba. É uma das principais forças do Corinthians hoje, a bola parada do Gustavo Henrique. Gosto do Gemes, jogadorzinho de cartola, seguro, dificilmente não faz seus pontinhos, então... Lembrando que o time do Remo trocou de técnico, tá o Léo Condé agora. E o Léo Condé é um técnico mais defensivo. Então não duvido nada ele vier para fechar a casinha e o Fluminense manter até o SG. A gente estava acostumado a ver o Remo com o Osório, aquela doideira, aquela maluquice. Não acredito que vai ser mais assim, tá? A gente viu como foi o Ceará o ano passado. Então esse SG do Fluminense pode vir e o Gemes é um jogador de game. Galera, pela cartoleta, a gente vai ter que vir aqui com o Sabino e com o Gemes. Um zagueiro do São Paulo, eu vejo prioridade total. Acho que 2 e técnico tem que ter no teu time na rodada. E o Gemes aqui, se a gente tivesse opção de escolha, eu ficaria entre ele e o Gustavo Henrique. Na minha opinião, os dois melhores. Mas não acho ruim a ideia de vir com o Vieri. A gente comentou sobre ele na última live, que ele é um jogadorzinho que faz seus pontinhos e tá muito barato. Então, para quem quer dar uma economizada full na rodada, o nome do Vieri me agrada. Então, nossa defesa fechou assim, tá? Estamos bem encaminhados nessa parte defensiva. Meio de campo da rodada. Galera, papum, tá? Eu vejo... Tipo assim, você tem que vir com 2 peças do São Paulo ofensivas e 2 peças do Corinthians ofensivas. Eu acho que são os 2 jogos, digamos, com maior facilidade na rodada. Ó, a gente pode pegar o Coritiba, até entendo, Coritiba ganhou, foi lá contra o Cruzeiro, fez um
placar surpreendente, mas o Coritiba pegou o São Paulo com um time bem reserva, praticamente reserva, e o São Paulo dominou o Coritiba. Então eu vejo o Corinthians com um certo favoritismo. O Corinthians jogou em casa contra o Bragantino, fez uma partida sólida, então acho que 2 pecinhas do Corinthians a gente tem que ter também. Então vamos lá, Garro, um meia do Corinthians, Lucas, um meia do São Paulo, e essa vaga de meio fica aberta. Assim como Caleri, pra gente dobrar o São Paulo. Ah, Davi, Caleri ou Luciano? Então, o Caleri tá numa fase melhor, tá? Até pênalti. Hoje, vejo o Caleri pegando o primeiro pênalti, caso tenha, pelo São Paulo. E o atacante do Corinthians, vamos ficar de olho em notícias, porque parece que o Yuri Alberto está treinando. Tá treinando, né? A questão é se o Corinthians vai querer forçar ele em campo ou não. Mas, de momento, estamos colocando aqui o Depay. O Depay é um jogador aleatório, ele é um jogador de dia, mas quando ele tá no dia também, esquece, é um jogador que faz básica, faz de tudo um pouco, pênalti possivelmente seja com ele também. Então a gente tem uma dobradinha do São Paulo, uma dobradinha do Corinthians, e ficamos com 3 vagas aqui para fechar brincadeiras. Temos aqui 41 cartoleta. Vamos pro ataque, que é onde a gente vai investir mais, e vamos ver o que vai sobrar para esse meio de campo. Opções de atacante. Davi, vir pro Palmeiras, o que você acha? Olha, a gente viu aqui a notícia do Firmino, né? Palmeiras, o planejamento é utilizar um time misto. Então, sei não. A gente tem um Roque precisando de 18 cartoletas para valorizar. Até no meu time pessoal, que é o 17 anos do Peito Pai, dificilmente eu vá para um Roque. Dificilmente. Porque a gente precisa de uma notícia cravando. E o jogo do Palmeiras é quinta-feira, dificilmente a gente vai ter essa informação. Carlos Vinícius é um grande nome. O time do Grêmio deve ter a volta da galera, então TT possivelmente está de volta, o William está de volta, Arthur está de volta, então a galera toda de volta, e aí potencializa o Carlos Vinícius, um grande nome para a rodada, precisa um número ok para valorizar. Gosto do Pedro. Eu acho que o Flamengo passa muito pela partida de hoje contra o Fluminense. Então vamos ver como que vai ser a estreia do Flamengo com o Leonardo Jardim, pra gente ver se o Flamengo vai ter uma certa prioridade, ganhar uma prioridade na rodada ou não. Então o nome do Pedro tá sob análise. Eu quero ver como que o Flamengo vai jogar. Hulk, medalhão, não tem muito o que fazer. O Internacional defensivamente é esquisito. O Ronier, que a gente tá falando que é o novo Marinho, né? Desde sempre, tá fazendo muito ponto. Cebola, vamos ver como que o Flamengo vai vir. Gosto até de um atacante do Bahia, para quem quer economizar, viu? Então temos aí William José, Ademir, Pulga. Esses atacantes do Bahia eu particularmente acho forte na rodada. Aqui estamos feijão com arroz, viu? Carlos Vinícius e Hulk. Então estamos investindo pesado aqui no ataque. E é basicamente isso, tá? Meio de campo, vaga bem aberta. Aqui a gente tem uma Arrascaeta dúvida. Arrascaeta tá com alguns desgastes físicos e tudo mais, não tá 100% ainda, mas é um bom nome. Assim como o Paquetá, vejo uma boa pedida para a rodada. Temos o Lúcio. Lúcio, nomezaço para a rodada, tá jogando muita bola. Porém, o Lúcio tá com controle de carga. E a gente tem que ficar de olho nisso, tá? De olho na questão física dele. Mas como o Fluminense teve a semana toda de folga, acho que é bem provável que ele jogue sim contra o Remo, mas vamos ficar de olho em informação. Barros, nomezinho legal, também está numa boa fase. Beleza. Victor Hugo está numa fase maneira também pelo time do Galo, gosto. Assim como o Scarpa, o Victor Hugo está numa fase melhor, tá pisando mais na área. A gente até falou dele contra o Grêmio. Foi bem. O André, não acho o nome ruim para a rodada também. Pode fazer a função, por exemplo... Se a gente for falar de momento, o momento do André é até melhor que o momento do Garro. Então, para você dar uma economizada para tentar pegar um medalhão, eu acho essa variação bem viável, viu? Você pega aqui o André para fazer a dobradinha com o Corinthians. Lógico, o André é um pouco mais recuado, mas ele também está pisando um pouquinho na área. E é um jogador que a média básica dele é muito boa. E aí você teria 17 cartoletas. Caso você tenha mais uma aí, você consegue colocar até uma Arrascaeta e fica um time bem maneiro. Mas vamos manter o Garro aqui e eu vou colocar... Eu acho que é inevitável a gente colocar ele na rodada, que é o Bobadilha. A gente já colocou o Bobadilha algumas vezes no Cartola e todas ele entregou. Então o jogador que está muito barato, eu vejo como o principal jogo da rodada, então vamos colocar. Faixa Caleri. Tipo assim, Davi, muito São Paulo. Galera, a Chapecoense está com o nível bem abaixo.
Se a gente for pegar o Santos, que tá numa fase péssima, principalmente sem o Neymar, depois que o Neymar volta o time melhora um pouco. Ponto. Isso aí desde o ano passado. Pegou o Santos mistão e o Santos dominou a Chapecoense de cima a baixo, tá? O Santos perdeu a partida, mas você viu os números? Desde o minuto 1, foi um amasso. 30 finalização, 12, 13 escanteio, muita coisa. Fora de casa, muita coisa. Aí tu pega o Vasco, numa fase terrível. O Vasco foi 1-1 o jogo. Mas o Vasco, o Brenner perdeu uns 3 gols de frente pro goleiro. Então, é um time que, Vasco e Santos, numa fase terrível. E os dois dominaram a Chape de cima a baixo. Então, eu acho que o São Paulo tem um grande favoritismo e a gente tem que colocar. Não só o São Paulo, acho que a temporada inteira a gente vai estar colocando jogador contra a Chapecoense, tá? Dificilmente isso mude durante a temporada. É isso, galera. Lembrando que terça-feira tem a nossa live. Sobrou aqui uma cartoletinha. Gostei do time, ficou bem equilibrado, viu? Bem equilibrado mesmo. Vejo vocês na próxima e até a live. Valeu!